Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando, estudando a Palavra de Deus, levando até outros essa mensagem gloriosa. E hoje eu quero falar um pouco sobre o holocausto, sobre o altar do holocausto. E nós, para continuar estudando a Palavra de Deus e chegar até outro, eu sempre continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto, levando a outro através do YouTube, a Palavra de Deus sendo analisada, como Deus planejou e Deus informou ao seu servo, a quem é que ele escolheu, separou para o ministério. E hoje, então, como já disse, vamos falar um pouco no altar do holocausto. E para isto eu vou ler no livro de Êxodo, algum texto para nós iniciar este estudo, que diz, Êxodo 27, em verso 1, ele descreve o seguinte, dizendo: farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados será a altura. Então aqui Deus mostrou a Moisés um altar que estava nos céus, e Deus deu a dimensão que Moisés deveria construir esse altar. E esse altar deveria ser de madeira de cetim, e esta madeira deveria ser revestida de bronze, para ele receber, quando o sacerdote fosse realizar uma oferta ao Senhor. Neste altar deveria ser cruz, ou seja, esse altar deveria receber aqueles bezerros e ser naquele lugar oferecido o sangue com toda a carne daquele bezerro. Era uma oferta considerada uma oferta de cheiro suave para a narina do Senhor, porque ali ele estava oferecendo como oferta, como sacrifício, para amenizar as suas ofensas que ele tivesse cometido contra o Senhor. E assim, todo ano deveria o sacerdote fazer este sacrifício, essas ofertas ao Senhor. Porém, o sacerdote teria que fazer este sacrifício. Primeiro, ele teria que fazer uma oferta por ele, porque ele precisaria chegar perante o Senhor. E dentro dessa situação, a sua vida deveria estar perfeitamente correta, conforme o Senhor determinou. Ele diz ainda no verso 6 e verso 7, ainda de Êxodo 27, diz assim: farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e o cobrirás de cobre, e os varais se meterá nas argolas de madeira que
os varais esteja de ambos os lados do altar, quando for levado. Então, Deus preparou o altar do holocausto, deveria preparar também umas varas para quando o tabernáculo fosse conduzido a outro lugar, deveria ser levado com os varais, diz que ambos os lados. Estas varas deveria colocar nas argolas, que isto era o meio de carregar o altar. Esta era a ordem do Senhor. E esse altar, disse que ele mandou construir, era um altar que ele tinha 5 côvados, tanto a largura como era 5 côvados por 5 côvados de largura, e ali era um quadrado. E esse côvado, se nós irmos ver os côvados daqueles dias, seria eles de 45 centímetros. Então, esta era a medida que Deus deu. E se nós somar, multiplicar os 5 côvados, ele daria em torno de 2,25 metros. Isto era para caber o bezerro que o Senhor exigia que o bezerro fosse oferecido. Então, ele diz que também seria 3 côvados de altura, formando assim 1,35 metro. E este era as medidas que Deus deu para Moisés construir. E foi lembrado a ele que ele deveria ter cuidado e não esquecer, porque ele foi construído segundo o tabernáculo que tinha no céu. Foi dado a ele essa visão de ver o tabernáculo de Deus que estava no céu. E quando nós vamos para o livro aos Hebreus, ele nos dá uma informação sobre o que Moisés ele viu, o que representava este tabernáculo que ele estava recebendo de Deus, as dimensões. E como eu disse, primeira mobília que ele entrou para sacrificar no altar era a entrada da porta daqueles muros que lá estava dentro o tabernáculo de Deus, onde Deus se manifestava. Então o sacerdote preparava-se para poder chegar até lá, porque era exigência de Deus para que ele mesmo não viesse a morrer. E todo ano ele repetia os mesmos sacrifícios e só transferia de um para o outro ano. Em Hebreus capítulo 8 e versos 5 e 6, ele nos dá mais orientação do que Moisés teria feito, o que representava. Diz assim, capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito:
olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, ele disse que este que Moisés divinamente estava recebendo, estava contemplando, era uma figura, era uma sombra. Este que ele estava sendo trazendo como figura para a terra e levantando o tabernáculo, era uma figura do tabernáculo celestial. E ele disse que este tabernáculo, que veio sendo ele com muito mais excelência, dizendo que tornou-se um mediador. E nós soubemos que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse que o Filho de Deus foi o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, foi mediador. E ele disse que ele alcançou maior excelência do seu sacrifício. O seu tabernáculo era muito mais excelente do que o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto. Porque o sacerdote levítico, ele mesmo precisaria oferecer sacrifício para ele poder entrar lá no tabernáculo de Deus. Agora, este tabernáculo que Paulo disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, este tabernáculo, nele habitava a glória de Deus. A santidade de Deus habitava naquele tabernáculo. E ele disse que o seu sacrifício foi muito melhor do que o sacrifício do sacerdote levítico, porque ele entrou no santuário com o seu próprio sangue para resgatar a humanidade. Então aqui, como já falei em vídeo anterior, mostrando sobre o tabernáculo de Deus, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós lemos naquele livro, capítulo 21, diz que João contemplou, foi visto por ele o tabernáculo de Deus, a nova Jerusalém, que descia dos céus. E ele diz: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. E este tabernáculo estaria com os homens, que era a nova Jerusalém. Ele diz que o tabernáculo que desce dos céus, ele ao descer, diz que ele recebe, estaria habitando com os homens. E diz que o mesmo Deus que descia, que era o tabernáculo de Deus, estaria e seria o Deus daquela humanidade. Então, quem preparado estivesse, quem o tabernáculo que Paulo escrevendo disse
que era o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele está falando que o homem Jesus resgatou a humanidade para habitar na eternidade. E é o que Moisés ele contemplou, que de lá da glória de Deus, de lá desceria a nova Jerusalém para estar com os seus eleitos. E o seu povo habitaria, quando nós lemos todos esses versículos, e como lemos que João viu nos lugares celestiais, ele vendo que aquele lugar era um lugar por excelência. Lá não tinha mais morte, não teria mais dor, não teria mais enfermidade. Lá não teria mais o pecado, porque lá não entraria mais. Porque o sacerdócio eterno pagou e resgatou com o seu próprio sangue, para ele mesmo ser o seu Deus do seu povo. E nós esperamos nesta promessa, precisamos nós viver cheio de esperança, para um dia poder entrar na cidade santa. Porque o tabernáculo de Deus, que era Cristo, o homem, a natureza humana, nos resgatou para si mesmo. Aqui, então, estamos aprendendo sobre o tabernáculo. E agora nós vimos que o lugar de morte, que é o altar do sacrifício, quando nós iniciamos nossa caminhada, a primeira coisa que fizemos é o arrependimento. Colocamos em destruição todos os nossos pecados. Ele fica no altar do sacrifício. E aí começamos a nossa caminhada, entrando pela porta, que é o único meio de chegar no tabernáculo de Deus. É quando se entra. E a primeira coisa, ao entrar dentro dessas muralhas, é pela porta, e não tem outro meio de chegada. E assim, Cristo foi o único meio para nós chegarmos à vida eterna, porque Ele mesmo é que resgatou para si. Portanto, que Deus os ajude, Deus os abençoe. E eu continuo pedindo a você, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, vamos continuar com outros vídeos, também levando a outros a conhecimento dessa mobília que Moisés recebeu, que era uma comparação daquilo que o povo haveria de receber quem servisse ao Senhor. Que Deus os ajude, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.